Meus irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações e hoje, respostas às perguntas de um inscrito. Um inscrito deixou aqui algumas perguntas muito interessantes sobre a ressurreição, sobre 1 Tessalonicenses capítulo 4, e eu vou tentar aqui responder num tempo não muito corrido, um tempo bem resumido aqui, mas eu vou lutar, vamos tentar aqui, vamos ver se eu consigo colocar aí um tempo aqui resumido, mas eu quero, assim que eu organizar meus equipamentos, tudo bonitinho, eu quero voltar a esse tema e trabalhar ele de uma maneira bem forte, bem específica, e vai dar tudo certo. Mas acredito que esse vídeo será suficiente para ele continuar entendendo, estudando este assunto. E antes também, quero só dizer, existem assuntos na Bíblia que é muito claro. Um que eu considero mais claro é a volta de Jesus, né? E a questão da consumação, falando diretamente. Outros temas, existem temas mais difíceis, temas medianos, temas mais complicados. A verdade é essa, existem coisas que é bem complicadas, sim. Quer ver? Quando eu fui conhecer a graça, eu demorei 2 anos para entender o diabo de Mateus capítulo 4, da tentação de Jesus no deserto, e o Satanás lá de Jó. Demorei bastante a entender, eu tive que encontrar caminhos na Bíblia para entender. Aí, depois de 2 anos, aí entendi perfeitamente, mas percebo também que é uma dúvida de muitas pessoas. Então, é assim mesmo, e nós vamos, por isso que a Bíblia diz, crescei na graça e no conhecimento, crescer, né? Crescer, ou seja, um pouquinho de cada vez a gente vai conseguindo. Mas então eu vou ler aqui as perguntas, olha só, eu fiz uma coisa aqui que eu acho que vai ser legal. Vamos aqui achar aqui, quer ver? Olha para você ver. Mas cadê? Ah, tá aqui, ó, viu? É só fazer isso aqui. Aqui, ó. Olha só. Ele mandou para mim, eu tirei o nome, não falei, né? Mas eu quero agradecer ele de todo o meu coração. Diz assim, ó, muito bom, Neucimar. Primeiro, ele escreveu meu nome certinho, né? Neucimar, é assim que é meu nome. Meu nome é desse jeito aí, Neucimar, com L, S, é isso aí. É poucos que escrevem dessa maneira, né? Porque é difícil, é um nome meio complicado. Ó, eu ainda estou estudando algumas questões e concordo em muita coisa que você apresenta no vídeo. Concordo com a interpretação de Mateus 24, concordo que Paulo e os demais já estavam vivendo nos últimos dias e etc. Porém, quando se trata da ressurreição dos mortos, no ponto de vista do preterista, percebo que a maioria, se não todos, quando falam a respeito do assunto, vocês evitam os textos mais usados nas denominações para defender a ressurreição física. Me refiro à carta de 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 a 17, onde Paulo escreve de uma maneira que nos faz entender que a ressurreição é física. Dito isso, vou deixar algumas perguntas e fico aguardando a sua resposta se for possível. Muito obrigado e tá de parabéns, viu? O camarada escreve uma coisa de uma maneira muito respeitosa. É claro, meu irmão, que a gente vai ter todo o carinho para ouvir essa pessoa, atender essa pessoa, porque é uma pessoa de extremamente respeito. Primeira coisa que quero falar aqui, que glória a Deus que ele entende a questão da escatologia consumada. Ele falou que eu concordo que a interpretação 24, de Mateus 24, concordo que Paulo está vivendo os últimos dias. Então, ou seja, ele já está quase 100% fechado com a escatologia consumada. Então, isso aqui é um ponto muito interessante. E assim nós vamos começar. Vamos ver a primeira pergunta que ele fez, está aí, ó. No verso 13, quem são os que dormem? Não são os mortos? Olha só, no verso 13, quem são os que dormem? Não são os mortos? Eu quero dizer o seguinte, que sim, tá? No verso 13, ele está citando 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, exatamente, são os mortos. Eu quero fazer aqui, quer ver? Fazer uma coisa aqui. Eu vou fazer uma questão aqui. Eu vou trazer, essa primeira aqui eu vou considerar como se fosse a segunda pergunta dele.
tá bom? É só porque a primeira lá, ele falou sobre que Paulo deixa entender que a ressurreição foi física, né? Então, eu vou considerar a primeira pergunta na introdução, e essa primeira eu vou considerar como se fosse segunda. Me permita fazer isso, tá bom, meu irmão? Só para te falar o seguinte. Primeiro, vamos entender que a primeira pergunta tipo assim, você não acha que 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17, mostra que a ressurreição é física? Vamos entender assim, porque ele citou isso aí em cima. Então, beleza, meu irmão. Primeira coisa que nós vamos entender, precisamos entender, vou abrir a Bíblia aqui, que hoje eu cheguei correndo, e falei assim, eu vou preparar, fazer um vídeo em resposta para o meu irmão, sem dúvida nenhuma. Primeira coisa, meu irmão, vamos entender isso aqui, ó. Que é uma coisa que o irmão já conseguiu entender. Isso é muito importante. Se o irmão já conseguiu entender isso aqui, já é 1000 caminhos andados. Já é 90% do caminho andado. Que é essa questão aqui, né? Ó, olha para você ver. Ele já entendeu. Então, vamos imaginar, perguntar a ressurreição física. Primeiro, se a ressurreição foi física ou não foi física, ela já aconteceu. Isso aqui não tem como fugir da Bíblia. É a primeira questão, ó. Lucas capítulo 21, versículo 20 ao 22, ó. Mas quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Falando para os discípulos. Então que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, que estiverem no meio da cidade, que saiam, que estiverem no campo, que não entrem nela. Porque dias de vingança são esses para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Ou seja, uma das coisas que estavam escritas era o quê? A ressurreição dos mortos. Sendo a ressurreição dos mortos, e isso aqui aconteceu do ano 66 ao ano 70, depois você lê, aqui, vou ler o versículo 27 também, ó. E então viu o Filho do Homem numa nuvem com grande poder. Aí o versículo 32, só para ficar mais completinho, tá bom? Olha só para você ver, ó. E o versículo 32. Em verdade, vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. Então eu tenho aqui, olha para você ver. A ressurreição aconteceu com a vinda de Cristo. Foi ou não foi? Sim. Se a ressurreição aconteceu com a vinda de Cristo, a ressurreição já aconteceu. Isso aqui eu percebo que você não tem essa dificuldade. O versículo 22 fala que quando acontecesse o que aconteceu do ano 66 ao ano 70, que está no versículo 20, 21, todas as coisas que estão escritas se cumpriria. Versículo 27 fala da volta de Jesus e o 32 fala que aconteceria naquela geração. Então, a primeira coisa que eu deixo para você aqui, que já aconteceu, independente de ser quadrado, redondo, comprido, franciscano, já aconteceu. Porque se não aconteceu, não precisamos crer em Jesus, nem na Bíblia, nem em nada. Porque a Bíblia é clara em dizer que já aconteceu. Beleza, ponto. Agora, a questão que eu digo que não é física, nós vamos começar a responder alguns detalhes. Imagina comigo, já aconteceu. Se foi física, com certeza haveria relatos fortíssimos históricos de túmulos que ficaram vazios. De pessoas que sumiram do cemitério. Você não acha? E não existe isso. Do ano 70, do ano 66, do ano 70, no ano 70, o cemitério X ficou vazio, os túmulos ficaram vazios, os corpos desapareceram. Não tem, a gente não tem essa informação. Não existe essa informação de milhares e milhares, de centenas de milhões, e sei lá como expressar aqui, de túmulos que ficaram vazios. Até porque alguns tinham morrido muito tempo, mas muitas pessoas tinham morrido naquele contexto ali. Então, muitos túmulos teriam que ficar vazios. Os corpos ainda estavam no túmulo. Ossos, o corpo, entendeu? Eu acredito que deu para entender. E não tem esse relato. Se a ressurreição aconteceu e não existe esse relato, uma prova, vou dizer assim, uma prova que os corpos sumiram, então não pode ser física. É a primeira coisa. Beleza, agora vamos fazer o seguinte. Agora vamos para a segunda pergunta dele, que eu vou transformar em... a primeira dele, né, que eu transformei em segunda, diz assim. Olha só que interessante.
No verso 13, quem são os que dormem, não são os mortos? Então vamos lá. Sim, são os mortos. Os que dormem são os mortos. Ele não expressou mais nada aqui, mas eu imagino que ele está pegando a expressão dormir. Eu acredito que está pegando a expressão dormir. E a expressão dormir, ela é usada, sim, ela é usada na Bíblia demais para os mortos. É uma figura de linguagem, na teologia é um eufemismo. Aliás, enrolei aqui. Eufemismo, isso. Na teologia trata-se como eufemismo, uma linguagem figurada, obviamente, e é uma linguagem para os mortos. Dormir aqui é uma linguagem para os mortos. Quer ver? Tô correndo aqui, mas vou te mostrar aqui. Atos 13, versículo 36, por exemplo, é uma expressão, né? Que a Bíblia usa muito. 13 e 36. Porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto aos seus pais e viu a corrupção. Então, ou seja, ele morreu, ele dormiu e foi colocado. Ou seja, aqui é uma expressão para dizer que estava morto. Então, a palavra dormir, nesse contexto, ela é uma figura de linguagem para os mortos. Para os mortos. E não vai dar para me falar, mas é os mortos em geral. Obviamente que aí que entra, ele perguntou lá sobre dormir em Cristo. Morrer em Cristo, estar em Cristo. Aí era a diferença, o que fazia a diferença. Tá? O que fez a diferença, vamos dizer assim, né? É dormir em Cristo. Então é apenas uma expressão. E para ficar mais completinho, para não ficar assim muito vago, quer ver? João, só lembrando aqui, João capítulo 11, do versículo 11 ao 14, diz assim, ó, versículo 11. Assim falou, e depois lhe disse, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Olha para você ver como é a expressão bíblica. Chique demais essa passagem para explicar esse detalhe. Versículo 12. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Se dorme, tá tranquilo. Ao versículo 13. Mas Jesus disse, isso da sua morte. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono, entendeu? Aí o versículo 14... vem cá. Versículo 14. Então Jesus disse claramente, Lázaro está morto. Tá entendendo? Então a expressão sono, nesse contexto, ela foi usada simplesmente como uma linguagem simbólica que para nós, nos nossos dias, é um pouco estranha, mas para eles não. Para eles era uma linguagem que era usada. Quer ver? A palavra morte, dormir, ela precisa sempre ser levada em consideração pela cultura da época, levada em consideração pela a linguagem bíblica, o contexto que ela foi usada na linguagem bíblica. Quer ver? Eu vou te mostrar aqui, por exemplo. É, deixa aqui. Efésios, capítulo 5, versículo 14. É um exemplo aqui, ó. Diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Isso aqui está falando para a pessoa que estava dormindo e que estava morto, literalmente? Não. Aqui estava falando de uma condição espiritual. Uma condição que a pessoa estava afastada, separada, caída, apagada e, sei lá, mandingada, urubacaiada. O sistema religioso fala que está desviado ou que não aceitou Jesus, né? O sistema religioso gosta disso aí. Mas nós sabemos que era uma condição espiritual, a pessoa que estava vivendo uma frieza espiritual, ou não entendendo, né, a sua postura, o chamado de Cristo e etc. Então, seria exatamente essa expressão. E se você ler, eu não vou ler por causa do tempo, Lucas capítulo 15, versículo 32, por exemplo, lembra da parábola do filho pródigo? Quando ele volta, o pai dele fala assim, este meu filho estava morto e reviveu. Ou seja, a palavra morte ali não está falando de morte no sentido de morte física, no sentido literal,
né? No sentido literal. Então, sendo assim, vamos para a próxima questão. Vamos lá ler primeiro para nós não perder o, né? Taranã. A pergunta 1 dele, no caso que eu transformei em duas, agora o 2 que é 3, vamos lá. No versículo 14 é dito que Deus trará os que dormem para a companhia de quem? Este trará não seria ressuscitar? Exatamente. Aqui, sem dúvida nenhuma, sim, é ressuscitar, tá? E de quem? É dele mesmo. Vamos ler, vamos lá para nós ver. Quer ver? Ó? Vamos lá, correndo aqui. 1 Tessalonicenses 4, né? 4 é o 13 que falou? Vamos ver se é. Não é o 13 não. Deixa eu ver qual versículo que ele falou. Pararam. 14. Ó. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dorme, Deus tornará a trazer com ele. Olha só, Deus tornará a trazer com ele. Aqui a pergunta mesmo, deixa eu voltar aqui a pergunta, é dito que Deus trará a companhia de quem? Este trará, não seria ressuscitar? Sim, seria ressuscitar. E vamos ler, ó. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dorme, Deus tornará a trazer com ele. Ou seja, com Jesus. Eu entendo a sua pergunta, entendi perfeitamente. Mas se Jesus já estava ressuscitado, como que é trazer com ele? Se Jesus já tinha saído de lá. Mas aqui eu entendo que a expressão dessa tradução, tá bom? É bom a gente dar uma analisada nas outras traduções, mas a expressão desta tradução, ela ligou a ressurreição de Cristo com a volta, ou seja, se formando um ato, ressurreição e a volta de Cristo. Ou seja, é aqueles que dormem em Cristo, aquele que estava em Cristo, é os que foram ressuscitados junto dele. Ou seja, Jesus foi um imã ali, né? Deixa eu até olhar essa tradução aqui. Vou olhar uma outra tradução só para ver, só para tirar umas dúvidas aqui. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus, por meio de Jesus, trará com ele aqueles que nele dormiram. Também ficou mais ou menos quase a mesma coisa, né? Quase a mesma coisa. É uma expressão um pouco estranha. O irmão tá certinho de fazer essa pergunta aí, achar é estranho porque no sentido que eu falei, né? Ó, vamos ver, NT é legal, ó. Vamos ver se... Não cremos que Jesus... Ó, nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim cremos também que, depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. Aqui, esse levará de volta... A questão aqui dá para entender. Lembra que Jesus falou que ele voltaria a ter aquela glória, né, que ele tinha, voltar à posição dele? Eu acredito que foi exatamente nesse momento que Jesus voltou à posição dele. Porque até no ano 70, meu irmão, o ministério de Jesus de Nazaré estava ativo. Mesmo Jesus tinha voltado para o céu, mas o ministério de Jesus de Nazaré, você observa isso na Bíblia, estava ativo. Só depois do ano 70 que o ministério de Jesus de Nazaré, ele encerra e Jesus volta a ser o que ele sempre foi, o que ele era. Então aqui tem muita coisa a ver mesmo, muito bacana. E as expressões tem, deixa eu ver, tem outra tradução aqui. Acho que as outras aqui, né, vai ficar tudo do mesmo tamanho. Essa aqui eu acho que vai ser do mesmo tamanho, a RA, eu acho que é o mesmo tamanho, quer ver? Que é o 14, né? Pois cremos que Jesus morreu, ressuscitou assim também, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Vamos, deixa eu ler mais devagar. Ó. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Bacana, gostei. Gostei pra caramba dessa aqui. Ou seja, é junto com Cristo. Junto com Cristo. Aqui, eu até lembrei aqui que tem pessoas que crê que na hora da ressurreição, Jesus, ele foi ao mundo dos mortos. Ele foi lá e
trouxe com ele, tá bom? Assim, é uma crença que existe e pode ser, eu não vejo nada de ao contrário disso aqui também. Que na volta de Jesus, Jesus poderá, é claro que é em espírito, foi lá e pegou aqueles que estavam aprisionados lá no mundo da morte. E Deus que estava fazendo tudo aquilo através de Cristo. É ruim, irmãos, fazer correndo o vídeo, mas um dia eu vou trazer ele bem devagar para nós trabalhar essas questões top. Eu gosto demais. Mas eu fico preocupado que isso do meu celular não dá certo de concluir o vídeo, mas eu acho que vai. Vamos orar que vai dar certo. Então vamos aqui. Cadê? O 3, A3 que é 4, tá bom? Diz assim. Deixa eu ver, no verso 15, é isso mesmo, ó. No verso 15 é dito que nós, no caso eles daquela época, não precederiam os que dormem na vinda, né? Na vinda do Senhor. Que eu entendo perfeitamente que é no ano 70. Isso é ótimo, por isso que eu falo que o irmão já entendeu a escatologia consumada. Então a primeira resposta que eu dei lá é meio caminho andado, né? A pergunta é, se os que dormem são os que estão mortos, o que significa a expressão preceder os que estão vivos? Top, top, top. Sabe por quê, meu irmão? É porque que na ressurreição dos mortos, a ressurreição, obviamente, a profética, a escatológica, aconteceu isso aqui, ó. Vou te mostrar. Cadê? Vamos lá. Primeira... Tá aqui. 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 52 a seguir. Diz assim, ó. Deixa eu colocar de amarelinho. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Eles, no caso. Tá percebendo? Ou seja, ele está falando da transformação, esse proceder, ou seja, eles não seriam transformados primeiros, né? Porque preceder é estar na frente, né? Ser primeiro. Ou seja, Paulo está falando lá para os Tessalonicenses o que ele esclareceu aqui em 1 aos Coríntios 15. Está dizendo o seguinte, olha, os mortos vão ressuscitar incorruptível e nós seremos transformados. Ou seja, transformado em incorruptível seria 6 por meia dúzia. 6 por meia dúzia. Essa transformação, quero tocar aqui por transformação, está dizendo os mortos serão ressuscitarão, né? E nós seremos transformados. Eles ressuscitarão incorruptível e nós transformados. Ou seja, lá a expressão, deixa eu ver aqui a pergunta do irmão, para mim usar a mesma expressão. Não precederia os que dormem. Isso, não precederia o que dorme. Não seria primeiro. Ou seja, eles não seriam transformados primeiro de jeito nenhum. Eles estariam juntos. Eles não seriam primeiro do que os mortos. Essa transformação foi junto. Que tipo de transformação? Foi no homem interior. Foi no homem interior. Por que foi no homem interior? Vou te explicar de uma maneira muito simples. O nosso espírito hoje ele é perfeito. Essa transformação aconteceu no ano 70. Ah, mas eu nem lá estava, não. Todos que viveram, né, salvos, foram transformados em incorruptível, não vai se corromper mais, né? Não vai morrer mais, não vai franciscar mais, meu querido. E os que estavam vivos naquela época foram transformados e nós já nascemos nessa condição. Quer ver? Eu nem ia ler, mas eu vou ler só para você ver. Ó, eu fui lá no lugar errado, aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver. Meu Deus, o vídeo vai ficar grande, eu tô preocupado com isso. Ficar longo, né? Deixa eu ver aqui. Aqui. Vamos ver se é esse aqui. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver. Tudo crescendo em conhecimento. Deixa eu ver. Esse aqui é o 2. Deixa eu ver se é o 2. Capítulo 2 é o 2. Quer ver? Eu vou voltar aqui daqui a pouquinho para terminar, hein? Isso aí, ó. Capítulo 2, versículo 10 de Colossenses. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Eu vou encerrar. No momento que eu encerrar, você vai entender por que Paulo usava a expressão vocês já estão.
E lá na frente mostra, vocês não estão ainda. Mesma hora que estava, não estava. É uma expressão bíblica. A hora que Paulo fala que eles já estavam, é porque estava tomando posse daquilo que Cristo fez na cruz. Mas na verdade não estava, porque Jesus ainda não tinha vida, não tinha consumado. Ou seja, era um entendimento da cruz e o ano 70. Mas a última, eu vou terminar. Daqui a pouquinho eu vou mostrar e você vai entender isso. Então hoje, plenamente, eles foram aperfeiçoados. Então essa perfeição aconteceu no ano 70 do espírito do homem. O espírito do homem agora não mais não está mais, como que eu posso dizer assim, corruptível. Não, ele está perfeito. Então nós, o homem interior, somos perfeitos em Cristo, pela obra que Cristo fez. Tá, isso que aconteceu. Então deixa eu voltar aqui. Então, meu irmão, não preceder aqui essa transformação que aconteceu. Essa transformação, os mortos, né, ressuscitaram. Ressuscitar aqui é sair do mundo dos mortos e ir para o céu. Para o céu. Vou usar a expressão céu aqui. Tem pessoa que não gosta que usa, não. Foi para o céu. E a transformação dos vivos, juntamente com eles, foi a mesma coisa no sentido do espírito, só que eles não foram para o céu na mesma hora. Mas eles foram viver o reino de Deus. Aí eles foram colocados no reino de Deus. Vou aqui na outra pergunta, porque tem a ver. Quer ver? A outra pergunta aqui, deixa eu ver. É aqui, quer ver? Aqui, ó. No verso 16, quem são os mortos em Cristo? São os que dormem. Aqui, sim, são os que dormem. São os que dormem. Tanto é, no verso 16, quem são os mortos em Cristo aqui? São os que dormem? Os que dormem salvos, entendeu? São os que dormem salvos. Se você ler Hebreus 9, 28, Jesus veio para aqueles que estavam esperando. Tá? E Hebreus 11 usa a expressão morreram na fé, ou seja, firmes em Cristo. Então, morrer em Cristo seria morrer firme na fé, na esperança, naquilo que Cristo prometeu, nas profecias, aqueles que morreram antes, né? Tinha os profetas, etc. Então são os que dormem sim, tá? Aqui são os que dormem, os mortos em Cristo, exatamente. Não são todos, tá? Porque está falando especificamente dos salvos, tá? Então, a quinta pergunta que eu transformei na sexta diz assim: no verso 17 é dito que os vivos serão arrebatados juntamente com os mortos, ressuscitados. Consegue explicar? Muito bem. O que acontece, meu querido? Eu vou ler aqui para ir terminando. O que acontece? O arrebatamento. Que tipo de arrebatamento que aconteceu? Por isso que acho que vai ser importante eu terminar mostrando isso aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó, quer ver? Colossenses 1. Olha aqui para você ver. É isso que aconteceu no ano 70 DC. É isso aqui, ó. Colossenses 1,13. E ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Transportar que é literal? Não. Do mesmo jeito que arrebatar também não é literal. É transportar. Ou seja, de uma maneira espiritual, eles tinham sido transportados, levados, tirados, arrancados e levados para o reino. Aí eu pergunto, os colossenses junto com Paulo, eles saíram fisicamente de algum lugar para outro? Não, mas espiritualmente eles saíram, porque ele nos tirou, eles foram tirados e foram transportados. Tudo a ver com a palavra arrebatar, né? Então, mas aqui já está falando no passado, que já aconteceu. Eu vou terminar te mostrando isso aqui, quer ver? Vou terminar te mostrando, quer ver? Não, é 2 Timóteo, capítulo 1. Vamos ver se é o capítulo 1 mesmo. Aí, vou te mostrar. Olha para você ver. 2 Timóteo 1,10 fala assim: o que é manifesto agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida, trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Qual aboliu o quê? A morte. E se você ler o contexto, Cristo já tinha abolido a morte. Na onde então? Foi na cruz. Obviamente. Sim ou não? É isso que eu quero que você entenda. Então Paulo aqui falou, ó, a morte já foi abolida. Está escrito aqui. Já foi abolida. Porém, quando você lê
Paulo, escrevendo para a igreja ali em Corinto, ele vai dizer o seguinte, olha para você ver, 15, versículo 26, olha só para você ver que chique. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, ué. Mas ela não já tinha sido abolida? Não, é o último inimigo que havia de ser aniquilado é a morte. Então Paulo faz menção da cruz e o ano 70. Na cruz já tinha sido abolido, mas na verdade de uma maneira plena foi só no ano 70. É por isso que o arrebatamento, meu irmão, na cruz já tinha acontecido, Colossenses 1,13, já tinha acontecido, mas foi no ano 70 que foi de uma maneira plena, porque é lá que os mortos ressuscitaram. Então todos foram para o reino. Hoje os mortos, os que estavam mortos, que vão morrendo também, vai para o reino de Deus numa dimensão diferente, numa dimensão totalmente espiritual. E os vivos foram também viver o mesmo reino, mas ainda numa dimensão física, porque eles estavam no corpo físico, assim como nós vivemos o reino de Deus no corpo físico. E não podia deixar de jeito nenhum de terminar, porque está falando da ressurreição, 1 Coríntios capítulo 15, 44, ó. Semeie-se no corpo animal e ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Então isso aqui é muito interessante dizer que a ressurreição foi do corpo espiritual. Ó. Morreu no sentido carnal, animal aqui no sentido... Quer ver? Eu vou até ler, deixa eu ver se essa tradução aqui vai ajudar para ficar mais claro. 15:44. 15:44. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Ó, quer ver, ó? Vamos lá, ó. Quando é sepultado, é um corpo material, mas quando for ressuscitado, será um corpo espiritual. É claro que, se existe um corpo material, então tem de haver também um corpo espiritual. Entendeu, meu querido? O corpo físico tá lá, Gênesis veio do pó, volta pro pó e fica lá, acabou. Não tá dizendo lá que fica lá, né? Mas tá dizendo, veio do pó e volta pro pó, e nada fala que esse corpo vai voltar de novo. Os versículos que falam do corpo, tá falando do corpo, mas do corpo interior, ou seja, do corpo do homem interior. E aqui eu acho que ficou muito claro. E eu fiz meio correndo. Espero ter ajudado pelo menos um pouquinho. Muito obrigado. Um forte abraço. Se inscreva. Deixa o seu like. Deixa o seu comentário. E o irmão, se algum ponto ainda ficou para esclarecer, deixa no comentário aí que nós vamos esclarecendo ao longo da nossa trajetória. Um forte abraço. Fui.